chamar de start, porque a gente vai dar um start nas nossas vidas de uma maneira diferente. E por que eu estou com a Bíblia na mão? Porque tem um salmo do qual eu gosto muito, que é o Salmo 119, e no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim, ó: a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, todas as vezes que a gente se lembrar que estamos em meio à escuridão, todas as vezes que nós trouxermos para a consciência que é um momento difícil das nossas vidas, lembre-se que existe um caminho. O caminho é Jesus, mas é a palavra que nos traz a verdade, que nos traz a intimidade, que nos faz nos relacionarmos novamente com aquele que nos criou e daí vai nos trazer vida. E eu acredito que isso está faltando no dia de hoje. Né? A gente vê muitas pessoas, por conta dessa correria, se esquecendo da essência, daquilo que é o sopro de vida. É por isso que se chamou o sopro da vida. Como que nós podemos fazer esse start em nós mesmos, porque só cabe a cada um de nós, e olharmos para a nossa vida sobre esse viés de um sopro. E enquanto vocês falavam, o Espírito Santo é assim, né? A gente às vezes programa algumas coisas e ele muda. E enquanto vocês falavam, tanto o Kevin quanto a Michelle, como a artista que pinta os quadros e a própria Niceia, me veio muito forte o quanto, de fato, essas filhas são obedientes. E o que isso tem a ver com o sopro de vida? Tudo. E quando Deus, lá no Jardim do Éden, quando fez Adão, fora do Jardim do Éden, inclusive, e aí o fez do pó da terra, né? O fez do barro. E lembrei então da cerâmica. Mas ele deu então o seu sopro de vida. E quando Adão se enche dessa vida, ele passa a ter os seus sentidos. E querendo ou não, todas as peças que tem aqui, elas nos trazem exatamente o sentido do tato, quando a gente pega a cerâmica. Ela nos traz o sentido dos nossos olhos, da visão, quando a gente olha para o quadro, né, que é uma pintura, que encanta os nossos olhos, mas também não deixou de ter o cheiro, uma essência, né, que a gente leva hoje em dia, tanto isso no nosso dia a dia, nós mulheres que gostamos de perfume, então nada ficou de fora. O Senhor colocou obediência no coração de cada uma dessas filhas e através da vontade dele, ele as conectou e todas estavam com o seu sim preparado. Por quê? Porque já havia um comando. Então quando a Niceia diz Deus é especialista em unir propósitos, é verdade. Não é sobre unir pessoas, mas sim propósitos. Então eu gostaria que quem quiser, eu vou fazer o convite para que vocês possam fechar os olhos. Mas quem não se sentir à vontade para fechar, ok, não tem problema. Mas eu gostaria que você se colocasse agora em um momento onde o sopro de vida aconteceu. Quando Deus estava lá na sua essência, quando Ele estava pensando sobre como Ele iria fazer a sua criação, Ele pensou em cada um de nós. Ele pensou, não só pensou como Ele escreveu os nossos dias, Ele escreveu um plano perfeito para cada um de nós. E nesse plano perfeito Ele colocou então uma semente, Ele colocou uma centelha divina. E essa centelha é o propósito. Mas hoje, num dia tão acelerado, que às vezes nós não temos tempo nem de fechar os olhos e fazer uma pequena meditação na palavra de Deus e em tudo aquilo que Ele já nos fez, nós esquecemos de alimentar essa centelha, nós esquecemos de soprar essa centelha, porque como uma centelha divina, ela é uma pequena faísca, mas cabe a cada um de nós, todos os dias, soprar o sopro de vida para que ela vá aumentando, para que essa chama seja cada dia mais forte e maior, ela deixe de ser diminuta e passe a ser grande o suficiente para iluminar inclusive as nossas vidas. Então é nesse lugar onde você se coloca, talvez embaixo da árvore, como a Kelly nos disse, e ao lado tem um grande rio que passa com águas cristalinas e você começa a sentir um cheiro completamente familiar, mas um cheiro que faz muito tempo que você não sente. Mas você sabe que você já esteve ali, aonde te traz paz no seu coração, aonde você percebe que talvez muitas vezes no dia a dia você tem saudade desse lugar, mas que você não para entrar no seu jardim secreto, no seu jardim particular. Que Deus um dia fez o jardim do Éden, onde colocou Adão e Eva, mas Ele te convida hoje a que você entre nesse jardim, onde você simplesmente fecha os seus olhos
e você tem a oportunidade de contemplar aquilo que Deus fez em você, aquilo que Deus colocou em você. Tal como num vaso de barro que às vezes não tem tamanho significado ou tamanho valor à vista, aos olhos dos homens. Sim, Deus nos fez através do barro, nos fez através do pó da terra, mas dentro de nós há algo tão precioso, há algo tão particular, há algo tão individual que não temos consciência, não temos noção, não temos a menor ideia do que isso pode representar nas nossas vidas se nós soprarmos, se nós todos os dias dermos esse sopro de vida que Deus um dia nos deu como chave, que Deus um dia nos deu como direcionamento. Lembrando que foi através desse sopro que Deus colocou a sua própria essência, porque somos imagem e semelhança do Criador. Mas, muitas vezes, quando olhamos no espelho, não temos essa consciência. E agora eu te convido, que você que está aí, embaixo dessa árvore, com esse rio maravilhoso de águas tão cristalinas ao seu lado, você estender um pouco a sua cabeça e conseguir se ver. Ali é o espelho verdadeiro. Ali é o espelho que Deus fez você com a sua unicidade, com aquilo que só Ele sabe a seu respeito, com os mistérios de Deus com você. Sim, mais do que aquilo que você faz e mais do que aquilo que você tem, Deus está te chamando agora. Ele está te convidando a dar um start naquilo que você é, para Ele, aos olhos dEle. Porque o que verdadeiramente importa é a fundação. O que verdadeiramente importa é aquilo que você é em Deus, e não aos olhos dos homens. Não sei se vocês conhecem a história de Esther, mas Esther era uma órfã. A história dela na Bíblia é maravilhosa, mas aos olhos de Deus, ela sempre foi uma rainha. E é isso que eu quero que você compreenda, olhar para esse espelho que está refletindo a sua imagem no rio, que sim, há uma coroa na sua cabeça, porque Deus também te fez para ser uma rainha. Deus também te fez para ser uma mulher que se posiciona nesse tempo. Deus te fez para ser uma mulher que confia nele nesse tempo. Deus te fez para ser uma mulher que acredita sobre todas as coisas que estão ao nosso redor, que as circunstâncias não vai mudar aquilo que Deus fez, porque Deus é imutável, Ele é onipresente, onisciente, mas uma das suas características mais preciosas é que Ele é imutável. Ele continua sendo o mesmo Deus de outrora, Ele continua disponível para abrir mares, Ele continua disponível para fazer leão jejuar, Ele continua disponível para fazer com que o fogo de uma fornalha não queime as pessoas, Ele continua disponível para fazer uma sarça pegar fogo sem se consumir, desde que você esteja disposta e aberta a consumir da sua palavra, da sua inspiração, desde que você esteja disposta e aberta para limpar o seu coração e esteja disposta e aberta para mudar e renovar a sua mentalidade. Esse é o convite que Deus tem para cada uma de nós hoje. Esse é o start que eu gostaria de trazer para vocês no dia de hoje. E para quem conseguiu acessar esse jardim maravilhoso, para quem conseguiu se sentar embaixo dessa árvore, para quem conseguiu enxergar o rio que tem ao lado, agradeça, como a Kelly fez aqui, agradecendo a mãe dela, independente das diferenças que você tenha com a sua mãe. Agradeça agora, nesse momento, ela ter te dado o dom da vida, porque através da sua mãe, o portal do rio da vida aconteceu nela. Quando Deus nos colhe na árvore da vida como frutos prontos e maduros para aquele tempo, Ele lança em um rio, que é o rio da vida. E através de um portal entre o céu e a terra, a gente vem parar aqui. E esse portal são as nossas mães. Então que vocês respirem esse sopro de vida e agradeçam mentalmente a Deus pelas mães que vocês tiveram, independente das circunstâncias. Porque se você colocar numa balança aquilo que ela fez que não te agradou, e o fato de você estar aqui, tendo a oportunidade de ter uma vida, você já deve agradecer. Então, simplesmente agradeça e se coloque nessa posição de uma mulher que vai fazer a diferença nesse tempo, uma mulher que starta agora, que inicia agora um movimento diferente e que vai usar, sim, os seus dons para que outras pessoas possam conhecer um pouco mais
da palavra de Deus e das maravilhas que Ele tem feito. Amém? Amém.